mostrei como é que certas coisas funcionavam, mas agora a gente vai acabar fazendo esse negócio daqui, ó. Não, esse negócio daqui de sequência de pilares. Esse aqui tem um passo a passo de como fazer e a gente pode discutir esses outros itens daqui, mas sempre voltando para cá, que é um exemplo prático, tá? A gente vai terminar esse desenho com uma sequência de pilares desenhados na tela. Tem um arquivo aqui, tá? Se quiserem baixar, se quiserem construir comigo. Mas basicamente, tem uma parte aqui nesse site também sobre o Grasshopper. O Grasshopper é um editor de programação visual. Oi? Tá no de Grasshopper agora. É o que tem o grilinho aqui. O gafanhotinho aqui na ponta. Ele é um editor de programação visual. A gente vai trabalhar com programação, mas de uma maneira diferente, tá? Com interface gráfica e a possibilidade de fazer mudanças mais rápidas, implementar coisas mais rápidas. A desvantagem para o Python é que ele vai ser um pouco mais lento, tá? Ele vai ser, dependendo do problema, ele vai ser significativamente mais lento, mas a gente dá uma certa vantagem, né? Ele foi desenvolvido por um cara chamado David Rutter, na empresa Robert McNeil, na Associates, que é a empresa que produz o Rhinoceros. E o Grasshopper permite criar geometrias complexas e modelos paramétricos por meio de um fluxo de componentes visuais conectados, sem a necessidade de escrever código textual, mas também podendo escrever código textual. Tá? Você pode abrir o interface Python e escrever ali. A partir da versão 6, ele passou a ser instalado nativamente, junto ao Rhino, sem necessidade de uma instalação separada. Então, tem gente que vai dizer que isso aqui é um plugin do Rhino, tem gente que vai dizer que é uma ferramenta. Né? Aqui eu coloquei que é um editor de programação visual. Tá? É um editor que existe dentro do Rhino como uma ferramenta, pelo menos desde a versão 6, isso já tem alguns anos. Ele é uma programação baseada em nós. Programação baseada em nós é um conceito interessante para diversas áreas. E só aquele negócio das caixinhas que a gente viu, você vai ligando uma caixinha com outra, e aquilo tem uma lógica, tá? Isso é usado para renda. Você vai criar materiais. A maioria dos programas de renda profissionais, ele vai ter um editor de nós para você ajustar as propriedades do material, a textura e tal. E é isso. Tudo bem. E renda profissional depende do que você quer. Apresentação de projeto. Então, renda, eu trabalhei já com o 3D Studio Max e com o Blender. Já que o 3D Studio ele tem um plugin chamado V-Ray. Ele é um motor de render, né? Você tem as interfaces, os programas por interface, e eles vêm com uns renders nativos, mas você pode botar um plugin para outro motor de render. E numa época que isso mandava na arquitetura, era assim que você fazia. Você tem autorrealismo na imagem, você tem muito controle, e você tinha uma bibliotecas de assets, de elementos prontos, que você encaixava bem. Depois eu passei para usar o Blender, porque ele é de graça, né? É gratuito e tal, também tem sua curva de aprendizado. Tem outro, e esse daqui quando você está pensando em realismo, aí tem outro nicho completo, que são esses Lumion, Inkscape, etc., que eles são renderizadores muito mais rápidos, tá? O Blender também você pode tratar isso de alguma maneira, ele tem 2 motores de render nativos, e você pode tratar com essa que eles chamam de tempo real. Render em tempo real, que ele é feito pela placa de vídeo, você tem placa de vídeo boa e tal. E hoje em dia você tem render por IA, que fez mais assim isso aqui. Então, está meio nebuloso dizer qual é o mercado de render aqui. Ainda vai ter um papel para esses motores, como o V-Ray e tal. Eles vão ser substituídos pelos Lumion, Inkscape, etc., que cada vez te dão um melhor resultado, e dependendo desse hardware chamado placa de vídeo, né? Ele vai influir, inclusive, no resultado, tá? Se você não tem... A sua placa de vídeo, tem isso. O Blender eu acho legal, porque ele roda em qualquer lugar. O Blender tem uma das curvas de aprendizado mais extensas, né? Você demora para aprender.
Uma vez que você aprendeu, o programa é seu. É de graça, não tem fiscalização. É um canivete suíço, você trabalha com BIM nele, através de plugin, trabalha com nome de pontos, através de plugin. Ele faz bastante coisa, né? Bom, você trabalha com parâmetros, né? Ele é focado em parâmetros, em você mexer nos parâmetros e alterar. Ele tem integração com a geometria do Rhino, que é também, na minha opinião, um dos melhores motores de CAD. Assim. Ele faz coisas que os motores de CAD do Revit não faz, tá? Em formas orgânicas e tal. Tem coisa que você vai ter dificuldade de exportar, porque o Revit não consegue desenhar aquilo ali, tá? Se vocês fizerem um teste no Revit com spline, né? Desenhar uma curva assim, quem está aí no grotesco, né? Vai ter isso daí. Você não consegue fechar aquela curva toda. Tem que deixar um pedacinho de reta pequeno, porque senão o motor de CAD dele não gera aquela curva livre. É uma limitação, teria que mudar ali o kernel, né? um núcleo do programa para resolver isso. O Revit, apesar de ser novo, ele bebe de um motor de CAD mais antigo, tá? É um programa dos mais novos, né? Nessa área de BIM. Ele usa por dentro um motor de CAD bem antigo e tem coisas que ele não consegue resolver. Esse motor aqui consegue resolver muito mais coisa, tá? E ele é extensível por plugin, tem vários plugins interessantes. Os tipos de dados que a gente vai usar, muitos deles a gente viu na parte de programação. Ele vai usar dados numéricos, inteiros ou decimais. Ele vai usar dados geométricos abstratos, são vetores e planos, são coisas que não são conceitos matemáticos que não existem, tá? No mundo real, embora sejam vastamente aplicados para resolver problemas do mundo real. Que não acredita em vetores e matrizes, né? Eles estão trabalhando só com vetores e matrizes, quando você abre qualquer programa de 3D para fazer isso daqui, ou de 2D. Superfícies e sólidos, malhas, trechos e strings. Aqui são dados geométricos, esse trecho de pontos e curvas, superfícies e sólidos e malhas, são dados geométricos já mais palpáveis, mais parecidos com coisas que a gente encontra no mundo real. Trechos, também chamados de strings e booleanos, que são verdadeiros e falsos. Se a gente viu, por exemplo, uma função if, né? Ele vai decidir se uma coisa, se um elemento é verdadeiro ou não. Aqui ele vai ter suas aplicações também. E a lógica dele é baseado em duas estruturas de dados que são, na verdade, ele é o que a gente chama de uma árvore de dados. A gente trabalha a informação flui nele com a árvore de dados, mas de maneira mais simples. E para começar, a gente vai trabalhar com listas, que é uma simplificação dentro dessa ideia de árvore de dados. A lista é um elemento mais simples. Uma árvore de dados são várias listas, uma dentro da outra, uma em cima da outra, etc. Então, primeiro a gente entende como é que ele funciona com listas, para depois tentar algum exercício com a árvore de dados. Pelo menos enxergar, a gente vai. Conectar componentes para transformar e gerar geometria, visualizar resultados na viewport do Rhino em tempo real, ajustar parâmetros, interar sobre o design e confirmar a geometria do Rhino quando necessário. A gente vai ver esse fluxo de trabalho no exercício, mas é basicamente isso daqui, ó, que a gente tem, ó, o que permite a gente ter uma ideia e a gente vai... vou propor uma ideia aqui para vocês, vou propor uma série de passos para resolver essa ideia dentro do que eu quero mostrar, né? Do que eu quero mostrar didaticamente, tá? E a ideia é uma abstração. A gente consegue transformar essa ideia em uma regra ou um algoritmo. O conceito de algoritmo a gente viu, é uma sequência de passos ordenada para resolver um problema específico que tem uma série de características lá que a gente viu naquelas aulas anteriores, tá? Então você vai, a partir dessa regra, você vai formalizar a lógica, você vai estabelecer, nessa regra que a gente está pensando, a gente vai estabelecer uma série de passos para resolver aquele problema. A gente vai transformar isso aqui numa linguagem. Pode ser uma linguagem como Python, pode ser um esquema de nós como Grasshopper. E a partir disso daqui, a gente vai... o resultado que ele vai dar para a gente é uma imagem, uma simulação. Tá? É uma simulação daquilo que a gente está querendo. Tá?
Eu quero construir um prism, ele vai me dar uma simulação do prism. Eu posso mexer nos parâmetros construindo aquele prism, eu posso mexer no próprio algoritmo, né? Mudar as regras e mudar alguma coisa do código-fonte. E é desse processo interativo, ó, o projetista está aqui, ele vai definir as coisas e ele vai operar. Ele vai ver o resultado da simulação, ele pode alterar mudança no código-fonte ou nos parâmetros de entrada ou mudança na regra do algoritmo, né? Ele também pode mudar de ideia e desenhar de outro jeito. Mas isso aqui não é o caso, ou enfim, desenhar de novo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é essa sequência daqui. Essa sequência está toda explicadinha, tá? Ele está aqui no site, em sequência de pilares. O que é que a gente vai fazer, né? Como é que ele vai fazer e tal. Essa sequência daqui. Como é que eu vou construir essa sequência de pilares e como é que eu vou quebrar o problema em algumas partes para a gente resolver. Eu começo com a parte mais interna do problema e depois a gente expande nessa sequência aqui para a gente entender, tá? Ele tem um arquivo base que eu acho que vocês podem usar, mas eu vou fazer ele do zero. E ele tem um arquivo final aqui. Quem quiser pegar o arquivo final já pronto, aqui embaixo tem um arquivo final, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer como é que eu quero que o meu algoritmo funcione. Ele é uma sequência de pilares, e eu poderia fazer isso de várias maneiras, tá? Eu poderia fazer cilindros e sair copiando, eu poderia fazer ciclos, depois fazer uma extrusão, teria várias maneiras para fazer isso daqui. Eu vou estabelecer quais são os passos desse algoritmo. Eu vou desenhar uma linha no AutoCAD, uma curva, tá? As retas também são curvas na matemática do nó zero. Segundo passo, eu vou dividir essa linha em N partes iguais, tá? A partir disso, eu vou pegar esses pontos e vou mover eles para cima, e esse N ele vai ser definido, por um slider e vai me dizer quantas partes iguais eu quero dividir esse objeto. Depois eu vou mover esses pontos na direção Z. Tá? Ele vai ser movido aqui. Ok. E aqui eu vou ter os pontos movidos. E vai se repetir aqui adiante, mesmo que não cabe na tela. Depois disso, eu vou conectar esses pontos com uma linha. Eu vou ter linhas conectando esses pontos. Eu vou criar os eixos. Tá? A partir desses eixos, eu vou criar círculos na base. Eu posso usar aqui um comando pipe, tá? Para simplificar um pouquinho. Aí eu vou transformar esses eixos em um tubo com aquele comando pipe que a gente viu na aula passada. E eles vão virar tubos, vão ser pilares circulares, etc. Teriam outras maneiras de organizar esse algoritmo. Diga, Rafa. Ele aparece um negócio azul e aparece uma tela. Pode fechar. Porque isso aqui são os últimos artigos que eu trabalhei. Esse programa está novo, ele vai aparecer os tutoriais. Aqui de dezembro, vai aparecer os últimos que você trabalhou. Standard. Tá? E a partir dessas linhas eu vou usar o comando pipe para criar um elemento e vou controlar o raio do círculo parametricamente. Eu vou controlar a altura aqui parametricamente. Eu vou controlar a quantidade de pontos parametricamente. Tá? Eu poderia fazer um cilindro direto em cada um desses pontos, mas mostraria menos coisa do funcionamento. E aqui, quando eu trabalho com um eixo para uma coluna, eu estou mais próximo do que o BIM preconiza, né? Como é que a coluna vai ser calculada? Ela vai ser calculada por um eixo e a área dela vai ser usada simplesmente para calcular as inércias, calcular características daquele material. Então, eu estou mais próximo. Se eu quiser mudar a seção, de uma seção circular para uma seção quadrada, vão ter alguns passos a ser seguidos, mas eu já tenho o eixo.
Eu só preciso trocar a seção e trocar a forma de gerar, certo? Então eu tenho o comando pipe que gera isso de graça. Nesse momento eu vou optar por isso. E tem uma ideia quando está programando que é dividir para conquistar. Você dividir vários problemas, o programador adora essa frase. Você vai pegar seu problema grande, vai dividir ele em problemas pequenos e vai resolver os problemas pequenos. Você vê acontecer. E eu não vou começar pela divisão da curva. Eu vou começar pela criação de um ponto, tá? Mover o ponto para cima, criar a linha e gerar o pipe. Eu vou começar com a criação de uma coluna. A gente vai criar uma coluna só paramétrica e depois a gente vai mudar isso daí para ele criar diversos elementos, tá? Então, ó, a gente viu aqui que o Grasshopper ele trabalha com vários tipos de dados, inclusive geometrias que são definidas e importadas na tela do Rhinoceros. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é chegar nessa primeira aba aqui chamada Params, tá? De parâmetros, e eu vou pegar o primeiro componente da primeira paleta aqui, ó. Isso aqui ele chama de paletas. Eu vou ter aqui um ponto, e eu vou pegar esse ponto daqui, clicar nele e clicar para soltar na tela, e tá esse ponto soltinho aqui, e ele tá laranja, tá? Laranja quer dizer warning, nessa linguagem visual, ele tem um aviso. E o aviso dele é que não tem nenhum ponto selecionado. E aqui a gente vai ver uma coisa que também é importante, eu teria várias maneiras de ajustar esse ponto. Eu poderia digitar a coordenada internamente aqui, ó. Eu poderia definir esse valor. Clicando aqui com o botão direito, ó, no meio do componente, esse aqui, eu vou ter aqui algumas opções, tá? O que eu vou escolher, eu poderia definir por expressão, eu poderia definir de algumas maneiras, né? Eu vou escolher esse set one point. Eu tenho duas opções aqui que são muito importantes. Set one point, quando eu quero só um, e set multiple points, quando eu quero mais de um ponto. Quando eu clicar no set one point, ele vai me jogar para a interface do Rhinoceros para eu poder clicar e definir um ponto aqui dentro, ó. Cliquei aqui, ele jogou para cá, tá? Aqui em cima, ó, ele chamou um comando do Rhinoceros que é point location, e ele está do tipo de coordinates, né? De coordenada. Eu vou clicar aqui, ele vai pegar a coordenada do lugar que eu cliquei e vai associar essa coordenada ao elemento que eu estou lá. Eu teria outros modos, tá? O plano é o infinito. É o infinito com uma origem, né? Tem uma origem que se estende infinitamente. Tem as direções dos eixos, são sempre ortogonais e tal. Ele está aqui, ó, o tipo. Eu vou usar esse tipo de coordenadas mesmo, ó, mas ele vai me permitir criar o ponto por coordenada clicando. Esse modo point, eu teria que ter usado o comando de desenhar um ponto antes, para poder selecionar. Em curva, eu teria que ter uma curva também. Eu vou usar por coordenadas, que é uma maneira prática para a gente definir esse ponto daqui. E tem no Rhino 8? Tem. Vou usar aqui o 3D, ó. Aqui ele desenhou um ponto para mim, tá? Se eu quiser ver as coordenadas desse ponto aqui na tela... Aí só faz clicar na tela? Só faz clicar na tela, O lugar que ele pegar, tá funcionando pra gente. Vou ajeitar aqui esse bichinho assim. Ok, vamos pegar esse aqui, vamos diminuir. Ok. Tá. Tem esse ponto aqui desenhado, certo? É a mesma coisa. Deixa eu ver aí o que está acontecendo. Coordinate. Vamos lá, tem um dono aqui, né? Pronto. Olha o que está acontecendo aqui. Bom, eu acho que era legal
aqui para a gente ver essa coordenada desse ponto, eu clicar aqui nesse ícone aqui, que chama painel, ó, ou panel, clicar nele aqui, ó, e eu consigo fazer uma ligação daqui para cá, ó. A ligação é você pega o mouse e você arrasta para fazer a conexão. E aqui ele está me mostrando as coordenadas desse ponto que eu cliquei. Cada um clicou na sua, não importa. E quando eu clico aqui nesse componente, ó, ele aparece aqui um gizmo que eu consigo alterar as coordenadas desse ponto, tá? Quando eu clico também, vocês vão notar que o elemento fica verde quando ele está selecionado. Quando ele não está selecionado, ele fica vermelho. Quando ele está selecionado no Grasshopper, esse elemento que eu estou gerando aqui, ele fica selecionado, quando o outro não, tá? Tem algumas coisas sobre painéis que a gente pode querer entender melhor, mas painel ele serve para você dar entrada e também enxergar a saída dos componentes, tá? Diga, Rafa. Oi? Vamos ver. Vamos ver o Grasshopper. Tem que ficar com certo? E aí você tem que colocar o lugar. Ele apareceu aqui. Você arrasta esse tipo de trabalho aqui, ó. Certo ponto, certo ponto. Bem rápido. Vamos lá. Pronto. Agora o que é que eu tenho que fazer segundo a minha sequência? Tenho que mover o ponto para cima, tá? Mover o ponto na direção Z. Para isso, com ponto eu poderia usar uma série de métodos, até fazer uma soma de valores eu conseguiria fazer, mas eu vou usar o método move, que é mais genérico para o que a gente quer, para manipulação de formas. O move, ele fica aqui numa aba chamada transforms, ó. Essa aba aqui chama transform. Eu vou ter aqui esse elemento aqui, Euclidean, e vai ser esse bichinho aqui, ó. Se eu clicar aqui embaixo, ó, Euclidean e depois move aqui dentro. Move. Tá aqui. Tem que usar. Você tem que usar. Agora, depois que você tem um algoritmo pronto, ó, você segura o Ctrl e o Alt no Mac. Deve ser. Aí ele diz aqui, ó, onde é que está esse aqui? Onde é que eu peguei esse aqui? Onde é que eu peguei um painel? Tá aqui. E aí eu vou também fazer uma outra conexão daqui, ó. Eu conectei esse ponto K e por padrão, ó, o default dele, ele moveu 10 unidades no eixo Z, tá? Pegou o ponto e moveu 10 unidades. Eu tenho aqui meu ponto original e meu ponto depois de mover. Se eu clicar aqui no original, ele vai ser selecionado na tela do Rhinoceros. Se eu clicar no Move, ó, ele vai ser selecionado também em verde. Aí já não aparece o Gumball para a gente mover, porque esse aqui não foi, esse aqui já é gerado por um comando. Ele depende desse ponto de cá, tá? A coordenada dele vai ser essa coordenada daqui com o X mais 10, com o Z mais 10, ó. Se eu pegar aqui um painel de novo, eu posso pegar esse componente aqui, apertar Ctrl C, Ctrl V, copiar e... Eu cliquei aqui no painel, ó, apertei Ctrl C, Ctrl V, ele copiou, movi para cá e vou trocar o fio que vai para o painel, tá? Se eu quero trocar, basta eu arrastar isso daqui normal, daqui para cá, que ele vai tirar o que está e vai colocar a nova conexão dessa geometria. Então tá aqui. Eu vou ver que esse ponto vai ter as mesmas coordenadas do outro. E esse daqui, mais 10, vai ser o que está aqui. Não importa qual é o valor que está aqui, para vocês, tá? Original, não importa, não tão diferente. O valor do meu é diferente,
Eu mexi ele no... E por que 10 pessoas? Porque é o valor padrão da movimentação aqui. Eu não determinei direção nem amplitude desse negócio daqui. Tá? Ok. Já tenho isso daqui. Já poderia fazer a linha, poderia fazer o pipe. Mas eu quero ter controle. Eu só pausei aqui. Isso aqui é do Move. Eu pausei meu mouse e ele apareceu aqui 0,0,10. Eu quero ter controle sobre esse motion. Eu teria muitas maneiras de fazer isso daqui. Mas assim, quando a gente faz um move no programa CAD qualquer, ou CADzinho, a gente aí clica no ponto inicial, clica no ponto final, né? Quando você quer mover com precisão. Primeiro ponto de origem, o ponto de destino. Esse traço que a gente dá, esses cliques que a gente dá na origem e no destino, isso está definindo um vetor, tá? Aí a gente chega na matemática mesmo, mas aí não tem jeito. Ó, vou botar aqui no plano só para pegar um exemplo, tá? Cabeça superior, vou desenhar um círculo, tá aqui o meu círculo. Eu quero mover o meu círculo. Eu vou selecionar o comando Move, Point to Move From, ou de origem. Eu posso pegar um ponto qualquer e eu posso clicar num ponto qualquer aqui para o final. Isso daqui que eu estou definindo, ó, ele é um vetor. O vetor, ele tem módulo, direção e sentido, tá? Ele tem um tamanho, ele tem uma direção, que é a linha, e ele tem um sentido, que esse é o primeiro ponto e esse é o último ponto. Se eu trocasse para cá, né? Se eu invertesse a direção que ele está apontando, o sentido, perdão, que ele está apontando, eu moveria ao contrário, né? Espelhado em relação ao original. Aí? Então aqui isso aqui que a gente está dando é um vetor, tá? E aqui no ambiente paramétrico, se essa linha daqui, ó, ao invés de clicar nesse ponto, eu clicasse em qualquer outro ponto inicial e estabelecesse uma reta paralela a essa, com o mesmo tamanho, indo no mesmo sentido, ele ia começando no mesmo lugar e ia parar no mesmo lugar. Isso aqui podia estar em qualquer lugar da tela. Esse exemplo que eu faço aqui podia estar em qualquer lugar da tela. Esse é o conceito de vetor que a gente tem. Tá? Como é que a gente define um vetor no ambiente cartesiano? Pelos três componentes, o componente x, y e z. Tá? A gente pode usar direção, usar ângulo e tal, mas a forma mais básica para esse ambiente que a gente trabalha é os três componentes x, y e z. Aqui eu quero um x0, um y0 e um z que eu possa controlar a altura do elemento. O que eu quero é isso com esse vetor. Todo mundo concorda que é isso mesmo? É isso aí, né? Eu quero mover esse ponto daqui. Bom, tem um negócio aqui chamado... Tá, aí eu clicaria, ele moveria, mas isso aqui é só um exemplo para a gente entender que em qualquer programa 3D ou 2D de desenho vetorial, a gente está movendo usando vetores, tá? É isso que a gente está usando e aqui a gente vai ter que botar um vetor. Eu tenho uma aba aqui que chama Vector, ó, de vetores. E eu vou ter algumas coisas aqui, ó. Aqui do lado eu tenho uma aba Vector, eu tenho aqui um outro elemento Vector, nessa paleta aqui, e eu tenho um negócio chamado UnitZ, tá? Isso aqui é um vetor, isso aqui no colégio é o que o professor chamava de versor, é o versor Z. Versor é um vetor que tem um módulo igual a 1, é só isso, tá? Aqui ele chama de unidade Z, mas ele vai ser, qual é o vetor que está dentro desse componente? Um vetor 0 no x, 0 no y e 1 no z. É isso que a gente vai ter. Tá? E aí eu vou colocar esse bichinho aqui. Eu vou colocar esse bichinho aqui. Tá? O que ele vai sair daqui, se a gente quiser comprovar, ele é de um cinza mais escuro, porque ele não gera, são os componentes que não geram visualização. Tá? Um vetor ele pode estar em qualquer lugar do espaço. Eu posso gerar uma visualização do vetor colocando ele em algum lugar do espaço, né? Colocando um ponto inicial nele, eu consigo gerar visualização. Mas aqui eu também consigo enxergar com o painel o que é que está saindo dele. E didaticamente é interessante que a gente faça.
Agora, aí, eu não vou mais... Tem dois atalhos que a gente tem que saber aqui. Como é que a gente chama um painel por atalho e como é que a gente chama um slider configurado por atalho. Tá? O slider a gente tem que saber, para configurar o slider, tem que saber chamar ele por atalho. Aqui tem um material sobre painéis, ó, que está aqui, painéis, panels, né, em inglês, o que é onde vivem, não é? Para me xingar, para reclamarem de mim, não é? Tem uma galerinha aí com dois macarrão que está dando hora de Mas inglês macarrônico é relativo. Assim, eu tive professor. Meu professor de elementos finitos aqui no mestrado era peruano, ele dava aula de matemática em portunhol. Vamos assemblar a matriz e eu tinha que entrar ali. O problema não era o sotaque dele. O problema era entender cálculo de elementos finitos. O problema não era, o sotaque dele estava de boa, entender tudo. O problema era entender a matemática ali, que era dureza. Que ele estava explicando. Então, parecia que você tinha tomado um neuralizador. Parecia uma matriz no meio da conta dele, parecia que... Sabe aquele negócio de matriz, você tomou um neuralizador e você esquece, eu te veio antes. Eu tinha essa sensação na matriz. Mas aí outro assunto. Ó, eu vou usar esse, eu não vou ficar pegando o painel aqui. Aqui tem vários exemplos com painel, tá? Nessa parte daqui, se vocês quiserem entender melhor, a gente entende algumas coisas de lista, até da lógica de lista vendo com o painel, mas eu vou usar esse atalho que está aqui, ó, 2 barras de divisão. Como é que eu chamo um atalho no Grasshopper? Clico 2 vezes na tela e digito o meu atalho aqui. Clica normal 2 vezes na tela e vou digitar essas 2 barras aqui. Isso, 2 barras de divisão. E aí ele vai aparecer. Eu cliquei aqui, 2 barras de divisão, Enter, e eu tenho um painel aqui. Eu não posso ficar mudando. Ó. E aqui ele está exatamente o que a gente imagina. Ele tem 0 no X, 0 no Y e tem 1 no Z. Se eu conectar ele nessa entrada, agora, no Motion, ele vai deixar de mover 10 para mover só 1, ó. Esse número daqui, mudar a cor aqui, esse número daqui é esse de cá, mais 1 agora. Apareceu um 1 na frente. Eu chamei o UnitZ. O UnitZ também tem um atalho legal, ó. UnitZ, por curiosidade, para a gente ver, eu chego aqui, aperto o Z, ele me dá UnitZ aqui, eu consigo botar ele na tela. Rapidão, 2 vezes aqui, ó. Vou chamar o Move, ó. Estou com o meu Move aqui na tela. Essa é a maneira de trabalhar com atalhos. Mas eu fui lá e peguei o UnitZ aqui em Vector, UnitZ. Se você digitar só o Z, clicar aqui 2 vezes e digitar Z, ele já vai me sugerir aqui o UnitZ como elemento para ser inserido na tela, tá? Às vezes eu faço as coisas assim, tá? Eu pego um Move aqui assim, mas logo depois eu mostro de onde é que ele veio com esse truque de cá, tá? E aí ele fica aqui, a gente vem aqui e vê de fato onde é que é o componente. Mas assim, o painel e o slider, a gente vai ter que saber como é que cria eles por padrão. Bom, e falando no slider, é o slider que eu vou usar agora. Porque eu mudei de uma coisa para outra. Eu mudei de um negócio que gerava automaticamente a 10 unidades acima, a mais na direção Z. E agora eu estou com um negócio que gera uma unidade na direção Z. Mas está tudo fixo ainda. E aí a gente vai colocar o slider aqui, tá? Primeiro a gente vai colocar o slider do jeito mais normal que tem, que a gente vai chegar aqui, ó. Maneiras de colocar o slider, tá? Aqui eu vou clicar parâmetros, tá? E aqui tem input, tem um negócio chamado input, e o primeiro bichinho é o number slider, tá? E aqui eu clico nele e clico cá. Ele me dá um slider pré-configurado entre 0 e 1, tá? É esse valor aqui que a gente tem, pré-configurado entre 0 e 1. Eu vou querer mais do que isso, né? Eu estou fazendo um pilar, eu vou querer chegar a uns 30 metros, né? Vou querer ter mais controle sobre isso, tá?
pelo menos a 3 metros, né? Se interromper o pilar para o pavimento, você vai querer ter. E 1 vai ser muito pouco, não vai dar para passar aqui embaixo desse pilar, se tiver com ele assim, tá? Então, essa daqui é a lógica. Agora eu controlo o valor que sai daqui e a gente consegue ver também nessa caixinha de cá, ó, se eu for mexer no meu slider, eu consigo ver que ele está alterando não só a geometria daqui, mas a informação que está saindo, tá? Ó, na parte que a gente viu o Python, a gente entendia que o código rodava linha por linha de cima para baixo, tá? Aqui o código rola componente por componente, da esquerda para a direita. Se eu mexer alguma coisa aqui, bem à esquerda, no slider à esquerda, ele vai alterar tudo que está ligado com ele. Se eu mexer no ponto, nesse ponto inicial, ele vai alterar tudo daqui para cá, tá? Se eu clicar nesse ponto aqui e ali no vírus e mexer, ele vai começar, ó, clicar aqui e mexer, ele não vai alterar isso daqui, ele não vai alterar esse daqui, ele não vai alterar, porque está à esquerda, mas tudo que está à direita do componente, ó, ele vai alterar, tá? Então, cliquei aqui, ó, cadê aqui ele? Peguei aqui, ó, mexi, ele está alterando essas coisas, mas isso daqui não. Essa é a lógica de funcionamento dele. Os fios transportam informação e as caixas você define entradas e elas fazem operações também. Operações numéricas, operações de CAD, como move, interseção, extrude, essas operações que a gente conhece de modelagem 3D, tá? Bom, eu já tenho, eu preciso agora reconfigurar meu slider. E tem duas maneiras de reconfigurar o slider. O material está aqui completo, ó. Você olha aqui, sliders. Como colocar um slider no Grasshopper. O slider tem duas partes. Tem uma que é o slider propriamente dito, né? O slider veio de deslizar, então eu clico nessa bolinha e deslizo para trocar um número. E tem essa outra parte aqui que tem um nome que você dá para o slider, tá? Aqui, como é que você arrasta, ele vai mudar o valor, só um exemplo. E você pode clicar duas vezes nele, clicar duas vezes na parte do slider e dizer aqui 0,5, por exemplo, da Enter, e ajustar para um valor preciso sem precisar ficar procurando nessa bolinha daqui, né, arrastando a bolinha para procurar um valor. São as duas maneiras de você setar valor nele. Editando o slider. Você pode, tem duas maneiras de você abrir a edição do slider. Uma é clicando duas vezes nessa parte aqui do slider que tem o nome, ou em qualquer parte do slider, clicar com o botão direito, tanto faz aqui como aqui, e escolher a opção Edit. Ó. Não é Edit Snapping, essa outra opção que a gente não vai se preocupar com ela, mas essa opção de Edit, ou chegar aqui no nome e clicar duas vezes, ele vai abrir a mesma tela. Tá? O que é que a gente tem aqui? Está tudo descrito lá no material. Tá? Principais configurações aqui. Ele pode ser um número com casa decimal, real, e aqui eu defino o número de casas decimais que ele tem, ou ele pode ser um número inteiro. Tá? Um número inteiro positivo ou negativo. Esse N aqui devia ser Z. O pessoal da matemática não ficar chateado. Porque ele aceita o N é só os números positivos, né? De 0 para positivo. O Z é o que tem os números negativos, né? O R é o conjunto dos números reais, ok. E aqui ele tem um mínimo e um máximo. E eu posso acertar essas coisas. Eu posso acertar meu máximo para ser 50. Tá? Tem pilares com até 50 metros de altura. E é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui e vou escrever 50 e vou dar um OK. Tá? E agora, ó, dando um zoom out aqui, minha altura pode crescer até 50. É razoável, você tem que ter um limite para cima, não adianta ser um limite muito maior do que você pretende fazer. Clica aí, Edit, é o Edit. Esse aí. Isso, você põe aí 10. Digita 10 aí. 50. 50 e dá um OK para você ver. OK de novo. 50 por aqui.
Bom, agora a gente tem uma diferença maior desses elementos, tá? Seguindo passo a passo, agora tem uma coisa curiosa, ó. Não tem comando copy no Grasshopper, tá? Porque ele é uma natureza não destrutiva. Eu movi o ponto, mas o ponto permanece acessível, ó, em algum lugar da minha árvore de dados. Aqui eu tenho um ponto movido, nessa saída de geometria aqui, e aqui eu tenho o ponto original. Então eu não preciso copiar um elemento, eu não copio elementos. Eu transformo, eu rotaciono, eu vou mover, eu vou rotacionar, vou aplicar uma escala. O elemento original continua ali acessível para mim. Ele não apaga essa informação. Tá? Isso é interessante para esse conceito de trabalho. Isso ocupa mais memória também na máquina. Mas ele está aqui. Então eu tenho aqui meu ponto original e meu ponto movido. E eu preciso criar uma linha entre esses dois pontos. Tá? Aqui eu tenho uma aba chamada Curve, ó. E eu tenho aqui uns primitivos, ó. E eu tenho um elemento chamado Line aqui, ó. Desse primitivo. Ele vai me dar uma linha exatamente como a gente cria linhas em qualquer programa, de desenho, né, que a gente usa. Ele vai criar uma linha entre dois pontos. Eu vou clicar aqui, eu vou clicar aqui, eu vou ter um start point e um end point para essa linha. Eu vou pegar meu ponto antes de mover e vou colocar no start point, e depois de mover eu vou colocar no end point, e aí eu vou ter esse negocinho funcionando, tá? Tá aqui start point e end point. Tá? Agora eu não controlo, ó, com esse slider aqui da altura, eu não controlo só a distância entre dois pontos, mas estou controlando aquela linha parametricamente. E modelagem paramétrica é isso. É você botar a ênfase da sua modelagem no parâmetro. Tá? Toda modelagem vai fazer parâmetro. Eu vou desenhar uma linha no rinoceros, eu daria o parâmetro do ponto inicial e do ponto final, da mesma maneira, só que aí, para eu mover ela, eu teria que sair de outra maneira. Aqui eu coloco a ênfase no parâmetro. Esse slider aqui é um parâmetro de entrada que eu controlo a altura da linha. É isso que é modelagem paramétrica e é praticamente isso. Você trabalha com parâmetros e restrições. Uma coisa tem que ficar ligada à outra, um ponto tem que coincidir com o outro, é isso que você faz. Tá? É assim que se cria esse negócio. Tá aqui, eu tenho esse bichinho. Para terminar de criar o pilar, eu preciso só transformar esse eixo em uma coisa sólida. Isso, exatamente. E aí eu vou usar o comando pipe, por uma questão de comodidade. Ele está aqui em surfaces, ó. E ele é esse bichinho daqui, ó, que chama pipe. Cadê ele? Ele é um tubinho aqui, ele, ó. Surfaces, freeform, exatamente, pipe. Oi? É o pipe simples. O variável você vai poder ter mais de uma seção nele. A seção pode encolher e aumentar o tubo. Esse aqui você vai ter uma seção constante. Isso aqui, ele vai pedir uma curva. Minha linha é uma curva, com certeza. Eu vou ter que criar aqui uma variável. Então isso aí é o nosso produto final. Essa caixinha do pipe. Isso aqui é de um pilar. Eu quero fazer uma sequência de pilares. Isso aqui é um pedaço do elemento, tá? E aqui eu tenho que colocar um slider, tá? Peguei o pipe, botei aqui. O line com a curva do pipe. Eu tenho aqui um raio. E tenho aqui um negócio chamado cap, tá? Raio, você teria que botar um slider. Um slider O cap é outra coisa. O cap eu posso ajustar ele aqui, ó. Falando de um componente mais básico, eu tenho três partes de um componente. Eu tenho a entrada de dados, a saída e tenho essa parte daqui do meio. Se eu clicar com o botão direito aqui na entrada, ele vai me dar configurações sobre essa entrada. Se eu clicar na saída, ele me dá algumas coisas que eu posso fazer com essa saída daqui, com o que está saindo dele. Se eu clicar aqui no meio, ele vai me dar opções sobre o que fazer aqui no meio. Inclusive eu posso, ó,
tirar o preview de algum componente. Ó. Ele fica assim escuro e eu posso ligar o preview daqui. Tá? Bom, falando isso, ó, aqui no cap, se eu clicar em cima do cap com o botão direito, eu tenho as opções. Ele está... Oi? Ah, é? Deixa isso para lá. Para uma reta a gente não vai precisar disso, tá? Nosso elemento está reto. Então, aqui, ó, eu vou aqui no cap, ó, ele vai ter none, significa que ele é furado, esse meu pipe é só superfície. Eu tenho flat, que é o que a gente vai querer, e eu tenho round, que ele não é o que a gente vai querer também, isso não me parece um pilar interessante, tá? Agora, esse daqui é o que a gente vai querer. A gente pode configurar ele assim, ou a gente podia configurar com slider, tá? E esses valores vão ser 0, 1 e 2. Isso teria uma vantagem de quando você vê a imagem, saber como é que está configurado. Ou pode até criar um painel, ó. Clicar aqui 2 vezes na tela, digitar // para aparecer um painel, e digitar 1 aqui. Já criei um painel aqui com 1 e ligo ele para cá, e ele vai ficar com esse cap aqui, ó. Vai ficar ajustado em 1. A única vantagem de criar um painel é que quando alguém vê a figura, já sabe como é que isso aqui está configurado. Aqui poder configurar aqui dentro não tem problema, tá? Para a gente entender. Eu acho que aqui fica mais claro qual é a configuração que a gente quer aqui dentro, é uma boa prática. Ele vai botar na posição 1. Ó. O cap tem 3 posições aqui que eu posso, e essas posições são uma lista. Tá? Eu tenho none, flat e round. O none é o índice 0 da lista, o flat é o índice 1 e o round é o índice 2. Como eu botei aqui, ele vai ficar ajustado como flat, e todo mundo que olhar o algoritmo já vai entender de cara que ele está ajustado, em vez de estar o ajuste só ali dentro da caixinha, você tem que clicar no cap para ver como é que ele está ajustado. Tá? A única diferença é essa, pode ajustar dentro da... Pode chegar aqui e selecionar sem botar, não tem problema nenhum. E aqui, esse raio, eu posso usar o slider, o number slider padrão, porque 0 e 1 me parece uma boa opção para ele, tá? Tá aqui, ele está aqui com 25 de raio. Tá legal, e aqui você controla o raio. Quais são os parâmetros que eu controlo agora? Eu controlo a altura e controlo o raio do pilar, ok? Bom, a maior parte do algoritmo já foi feita. Um pilar, essa que é a coisa legal da modelagem de parâmetros. De um para um bocado, às vezes o passo é muito simples, tá? O que é que eu me propus a fazer? Desenhar uma linha do rinoceros, selecionar ela no Grasshopper, dividir ela em uma quantidade de elementos que eu pudesse ajustar parametricamente e colocar um pilar em cada elemento. O pilar eu já fiz, a gente já fez. O pilar está aqui. Isso aqui eu desenho um pilar e tenho todos os controles paramétricos que eu preciso, de altura e de raio para ele. O que eu preciso agora é a linha. Tá? Então vamos para a tela do Grasshopper e desenhar uma linha com o comando line. Estou aqui na tela. Meu comando é L, Enter. E desenho uma linha aqui com o tamanho que eu achar. Oi? É melhor. Você clica aqui na tela do rinoceros. Ou você vai aqui, ó, para digitar uma linha. Ou escreve line. Ou L, se você tiver com os atalhos, como eu sugeri que configurasse. Uma linha, line. Ok. Agora, parecido com o que eu fiz no ponto. Pronto. A gente está com a linha aqui desenhada. Eu peguei um componente de ponto aqui nessa primeira aba, ó, de parâmetros, e eu selecionei um ponto na tela. Eu vou fazer a mesma coisa, só que vou usar o componente curve, tá? Não vou usar o line. Depois a gente conversa por quê. Vou usar o curve. Toda a linha é uma curva, tá?
E ele vai, vou clicar aqui, vou jogar ele na tela, ele está laranja, está dando um aviso que não tem nada selecionado. Eu vou clicar com o botão direito dele, escolher a opção Set One Curve, e vou clicar nessa linha que está aqui. Certo? Set One Curve, e ele pegou essa linhazinha que está aqui, tá? Pegou essa linhazinha para mim. Ok, tem uma linha aqui dentro. Tá. Tem uma linha, já consegui capturar a informação dessa linha. Isso. Pronto. Tá aqui. Tá aqui. Quando ele está selecionado, ele está verde. Quando ele está desselecionado, ele não vai mostrar nada. Vai mostrar a linha de base que está ali. O que é que eu quero fazer com isso daqui? Eu quero dividir essa curva em N partes iguais. Eu tenho aqui a aba Curve, e eu tenho aqui Division, ó, e eu tenho aqui um negócio chamado Divide Curve. Ó. É esse aqui o caminho. É esse daqui. Essa minha aba aqui é Curve. Esse meu comando aqui é Divide Curve. É esse aqui que eu preciso. Ok. Pronto, ele dividiu por padrão a minha curva. Você precisa colocar uma curva nele. Aqui, ó. Pega ele aqui, coloca o divide curva, ele fica laranja. Se a gente olhar nesse balãozinho aqui, ó, o que ele está dizendo, o parâmetro de entrada da curva falhou ao coletar data, né, informação. Eu arrasto aqui para cá, ó. Agora ele está dividindo aqui, se não me engano, em 10 partes iguais. Se eu colocar um painel aqui, o atalho são 2 barras de divisão. Ó, clica na tela, ó. Clica 2 vezes, 2 barras de divisão. Solta aqui. Eu consigo enxergar aqui que o que ele está me retornando é uma lista com 11 elementos, índice do 0 até o 10, de coordenadas de pontos, tá? Agora eu preciso controlar essas controlar quantos pontos eu quero. Ele está dando fixo. Eu vou usar o Number Slider para fazer isso daqui. Só que eu vou configurar ele. Oi? Eu quero saber onde ele está. Onde é que esse Number Slider vai entrar? Vamos dar uma olhada nas entradas aqui do componente. A entrada dele, ele tem um count, ó. Ele tem uma contagem de em quantos pedaços iguais eu quero dividir essa curva, tá? Ele tem essa contagem aqui. Eu vou chamar meu Number Slider aqui, padrão ainda, e vou clicar aqui nele para editar. Bom, eu quero um número de partes que ele vai ser dividido. Qual é o tipo de dado que eu tenho que ajustar ele aqui? Ele tem que ser um inteiro, né? Eu não vou... No comando divide no AutoCAD, você não vai dividir ele em 3.5 partes. Você vai dividir ele em 5 partes iguais, ou em 6, ou em 7, ou em 8, ou em 200. Tá? Então aqui, ó, eu vou mudar meu Number Slider para N de inteiro. Você vê aqui que o número de casas decimais agora eu não consigo controlar, mas posso dizer aqui qual é o máximo. Porque dividir uma vez só não vai resolver meu problema. Eu tenho que dividir, sei lá, 10, né, 20, 30, eu tenho que ter um certo número. Eu vou botar 30 aqui, como um valor de testes, e coloquei ele aqui, ó. E agora, meu Number Slider, ele vai de 0 até 30. Para ele controlar aqui, eu só preciso conectar ele com o count, ó. Agora eu controlo a quantidade de pontos que está saindo, né? Você conectou ele aqui? Edite. O máximo você botou 30. 30. Ah, tem que ficar no verde. Para aceitar, Acho que dá Enter. Bom, no Windows dá. Aqui, ó. Se eu botar aqui 50 Enter, no Windows ele vai. Depois tem que dar OK aqui. Você não vai não, né? 30 Enter.
Aqui ele vai, pronto. É isso aqui, ó. Eu já estou controlando esse número de pontos. Ponto, acabou. Acabou o problema agora. Já está tudo resolvido. Mas vamos pegar, ó, só mais um passo aqui para resolver tudo desse problema, que é o seguinte. Ó, aqui, lembrando dos wires, né, dos tubinhos. Aqui tem uma reta. Aqui eu tenho uma linha dupla. Eu não fiz nada. Ele está aqui do jeito que parou, ó. Tá fazendo isso aqui. Você mexe aqui, ele está fazendo isso aqui, tá tudo certo. A gente só está conversando. Aqui eu tenho uma lista de pontos, ó, que vai ser sempre essa quantidade de pontos mais um, porque ele vai ter um índice 0, tá? Todo mundo sabe o que é um índice. Ele está me dando isso daqui. E a gente olha aqui para os wires, ó. Ele está vindo aqui uma linha, significa que só tem uma curva selecionada. Ele está sacando aqui um valor e só tem um número passando aqui. Com isso aqui eu gero uma série de pontos, uma lista de pontos. Aqui em cima no meu ponto, ó, eu tenho só um pontinho, tá? Eu vou botar até, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui nesse line, só por uma questão didática, eu vou colocar um painel e vou colocar ele aqui na saída do line, ó. Também ele está simplesinho e ele me diz uma linha, ele me diz que tem uma linha, qual é a medida da linha, tá? Ele vai estar aqui. É isso aqui que vai estar, esse negócio está aqui. Aqui está saindo um elemento só. Aqui eu tenho uma entrada só. E vamos acabar com o suspense logo e terminar o algoritmo. Se eu pegar dessa minha saída daqui de pontos, ó, e puxar uma linha e colocar nessa... Oi? Eu coloquei ele aqui no line, ó, só para a gente ver que aqui ele está com uma linha só, tá? Saindo. Aqui ele está saindo um ponto só. E eu vou pegar o meu ponto aqui, ó, é minha saída de pontos do divide, e vou ligar com essa entrada de pontos aqui. Como é que apaga? Depende do que aconteceu aí. Como eu dizer, não vai não? Isso aí era mais fácil. Aqui é isso agora, ó. Agora eu tenho esse elemento completamente paramétrico. Se eu selecionar a geometria, apertar aqui o F10, deixa eu ver. Aqui eu tenho um ponto, ó. Se eu aumentar ou diminuir minha linha, ele vai estar mostrando essa geometria. Se eu mexer na altura, ele mexe automaticamente nesse número de sliders. Nesse daqui lateral, ó, ele também controla. No divide ele controla essa quantidade. Aqui eu controlo o raio. Eu só estou mexendo nos sliders. Você já terminou. Tem que pegar o slider que está ligado no componente SD. Aqui você tem que fazer isso aqui. Aí, agora, isso daqui, ó, passou a ser essa mesma lista de pontos aqui embaixo. As suas linhas passaram a ser uma lista de linhas. E agora você controla as coisas todas. Esse slider aqui eu vou fazer isso. Vou descer. Tem um que vai mexer no raio. Cada slider desse que a gente fez, eles estão todos controlados. Aí transformou o que vale para um ponto, vale para uma lista de pontos. O que vale para um número, vale para uma lista de números. Na verdade, tudo é da matriz. O ponto e fazer a aplicação do ponto aplicado. Nossa, ele vai encarnar. E aí, como é que posso fazer? Tá? Bom, todas as linhas depois desse ponto que estavam fazendo uma coisa só, elas são múltiplas agora. As minhas linhas agora eu não tenho mais uma linha, ó. Eu tenho uma lista de linhas aqui, tá? Uma lista de... É só clicar aqui com o botão direito
e escrever aqui o nome, ó. Você quer. Esse aqui vai ser raio, por exemplo. Ó. Só clicar, ali no Edit mesmo. A primeira opção é o nome do slider. Você vai ter. E aqui está tudo funcionando. E eu consigo testar qualquer solução a partir disso daqui. O que é que se testa numa coluna de pilares? O que é que você testa em projeto? É a proporção de altura, de vão e de espaçamento entre elas. Isso que vai te dar o aspecto estético de uma coluna de pilares. O aspecto estrutural também, né? O que é que você consegue ter de raio? Quanto mais distante, maior vai ser a viga, maior vai ser o raio, maior vai ser a área de influência. Agora, vamos fazer outra coisa aqui, só para ficar o exemplo mais divertido. Eu vou vir aqui na minha vista de topo, ó. Eu vou desenhar uma outra curva. Eu vou usar o comando esse comando daqui, ó, aqui em Curve Tools. Ele está aqui, ó, uma curva por pontos de controle, e vou fazer qualquer coisa assim, ó, curvinha, depois aperta a barra de espaço para voltar para o normal. E aqui eu vou clicar nesse ponto. Bom, não precisa clicar em nada aqui, vamos fazer normal primeiro. Chego na minha entrada de curva, ó, e escolho de novo Set One Curve. Espero. Você botou o que ali? Em cima foi? Eu desenhei uma curva aqui. Eu vim aqui em Curve Tools, eu escolhi essa ferramenta daqui, ó. Opa. Essa daqui. Né? O atalho dela é CV, para quem configurou meus atalhos. CV, entra e sai clicando aqui nos pontos para desenhar uma curva por pontos de controle. Aí você vai fazer o eu vou pegar aqui na minha curva que define a linha da sequência de pilares, vou clicar com o botão direito, Set One Curve de novo, e vou trocar para essa curva de cá e ver como é que ele fica. Ó. Aqui fica aparecendo, dá para fazer isso aqui, ó. Ó, fica aparecendo com o Niemeyer, ó, dá pra fazer. É só desenhar legal que nem ele, que fica com essa cara assim, ó. Uma sequência de pilares. Aí eu tava desenhando a curva. Certo. Aí eu vou de novo. Vai aqui e seleciona. Você não gostou de sua curva? Você clica aqui na sua curva, ó. Aperta, ele vai ligar os pontos de controle automaticamente. Pega um pontinho desse e arrasta aqui pelo plano XY. E aí você desenha a sua curva e vê os pilares. Você trocou, né? Daqui pra a curva. Troquei. Se você fizesse. Você chegava aqui e botava Set Multiple Curves, clicava nessa, dava Enter, e aqui você tem os dois. Nem sempre é isso que... Não sei se seria a melhor maneira de trabalhar, mas... dá para trabalhar assim também. Teria que criar algumas listas e tal, mais para ter controle. Porque aqui, a princípio, ó, eles estão os dois com a mesma altura. Estão todos com a mesma altura. Todos com o mesmo raio. E todos com a mesma quantidade, sendo que a distância um está maior do que a do outro. Mas aqui também vai, ó. E olha o que acontece com os wires, ó. Porque eu estou dividindo em partes iguais. Se o comprimento de um é diferente do de outro, ele vai dividir em N partes iguais automaticamente. Aqui o que acontece também é o seguinte, ó. Isso aqui ele é uma data tree, ó. Eu tenho duas listas aqui, ó. Uma lista para a primeira curva que eu selecionei na hora de clicar, e uma segunda lista de pontos para a segunda curva. E minha linha fica assim, porque tem um data tree, tem mais de uma lista ali. Quando tem um elemento, ele é uma linha fina. Quando tem mais de um elemento, ele é uma linha dupla. Quando tem mais de uma lista,
ele fica assim pontilhado. É um jeito de você enxergar quais são os dados que estão trafegando dentro desses elementos, tá? Isso daqui é a base de uma modelagem paramétrica, tá? Gostei, professor. Só preciso entender. Bom, o que é que você entendeu até agora? Eu gostei. Que você usa tipo de dados, Eu gostei dos slides. o slide é o mais legal, velho. Assim, sem os slides você não faz nada. Fica mais difícil, né? Procurar a forma, né? Que a ideia daqui é procurar a forma. Você pode seguir essa sequência daqui, ó. Aqui tem mais informação sobre o slider, tá? Tá bonitinha. Podem dar uma olhada. Mas isso daqui, ó, esse fluxo de trabalho, O painel, na verdade, é uma constatação que a gente está fazendo, né? ele também é entrada, ó, de dados. Olha ele aqui, ó. Ele também pode ser entrada do CAP ali. Eu posso usar ele como entrada. Eu poderia trocar todos os meus sliders por painéis e ficar digitando o valor, mas não ia ter aquela interação. Se você digitar 2 aí, o painel Muda, ó, olha aqui, ó. 2 tem alguns cuidados aqui, mas ele muda, ó. Ele tá redondinho aqui em cima. 0. Eu acho que você botou só para a pessoa saber. Eu botei ali para ele ficar fixo, né? Mas eu podia botar um slider aqui também, um painel. Ou seja, o painel ele pode ajudar com o controle. Ele pode ser entrada e pode ser saída. Painel de controle. Isso. Pode ser para você fazer uma anotação, né? Enfim, agrupar esses elementos e tal. Ok, 4 minutos para fazer a chamada.